Profundidade da devoção é o título da aula. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmala Acharyadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula na Índia para os devotos e para os simpatizantes no vilarejo chamado Hooghly. Ele deu essa aula no dia 25 de fevereiro de 2019. É uma aula que ele deu à noite. Ele fala assim: nós precisamos de uma boa associação. Asati, Sangha, Sada, Tyaga. O que quer dizer isso? As más associações, elas devem sempre ser abandonadas. Asati, Sati quer dizer associação. Asati é má associação. A boa associação é Sat Sangha. A má associação é Asati Sangha. Então nós devemos evitar a má associação. Quem que é má associação para nós? É aquele que te convida para você desfrutar. Aquele que convida para você ir para um hotel, aquele que convida você para ir viajar, aquele que convida você para ir numa festa, para você ir no churrasco, enfim, se divertir, explorar o mundo, desfrutar dos sentidos. Isso é uma má associação. Quem quer a boa associação? Aquele que te convida para praticar a vida devocional, ir no templo, fazer um parikrama no local sagrado, vamos para a Índia fazer um parikrama com o Guru. Essa é boa associação. Mas associação não significa você morar com a pessoa. Você pode morar com a pessoa, você pode dormir na mesma cama da pessoa. Isso não é associação. Associação é você seguir e fazer o que a outra pessoa está fazendo. Como disse Srila Govinda Maharaj, o piolho, ele está na cabeça do Guru, por exemplo. Tem um piolho na cabeça do Guru. Ele não tem nenhuma associação com o Guru. Ele está próximo, ele está muito próximo do Guru. Ele está na cabeça do Guru, mas ele não tem nenhuma associação com o Guru. Ele está sugando o Guru. Então, associação não significa você estar com a pessoa. Significa você seguir o que a pessoa está falando para você fazer. Seguir o exemplo. Então, má associação é aquele que te convida para desfrutar. E nós temos que evitar essas pessoas. Aqui, Srila Charmar está falando, evite, a Sati Sangha, é má associação. Continuando aqui a leitura, nós temos que abandonar essas pessoas. Srila Narottama Das Thakura, ele escreveu esse texto explicando o verso de Srila Rupa Goswami Prabhu. Tem um verso aqui que Narottama Das Thakura escreveu, ele fala o seguinte: a devoção mais elevada é fazer aquilo que satisfaz o Senhor Supremo Sri Krishna, sem quaisquer outros desejos e sem cobertura de qualquer outras atividades, como a ação ou o conhecimento. O conhecimento e a ação fruitiva, elas são impróprias. Então, qual que é a melhor devoção, a mais elevada? É fazer aquilo que satisfaz Krishna, sem quaisquer outros desejos para si próprio. Satisfação de Krishna sem querer outros. E nós, normalmente, é difícil quem faz Shuddha Bhakti, devoção pura. A gente mistura Karma Misra Bhakti, a gente mistura Jnana Misra Bhakti. A pessoa fala, vou oferecer uma comida para Krishna, para o meu Guru, para Mahaprabhu. Só que ela vai fazer o que ela quer comer. Eu estou com vontade de comer isso hoje, mas eu vou oferecer para Deus. Aí tem a desculpa, né? Srila Charmar sempre falava, tem 3 braços, todo mundo tem 3 braços. O braço direito, o braço esquerdo e o braço central, que é desculpa. Nós sempre temos uma desculpa. Aí a pessoa está com vontade de comer algo e fala, eu vou oferecer, vou comprar tudo para oferecer para Krishna. Não, você está comprando, você vai cozinhar para você. E aí você põe a desculpa e fala, mas eu vou oferecer para Krishna primeiro.
Isso não é satisfazer Krishna sem querer nada para si. Tem várias histórias, né, nas escrituras. Tem a história de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Desculpa, deixa eu pensar, peraí. Quem é? Se é Jagannatha Das Babaji Maharaj ou é Gorakshora? É Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele foi convidado por uma senhora para ir na casa dela e comer. E ele, na época, já não caminhava mais, então o seu devoto levava ele. O seu devoto levava ele no cesto. Ele já tinha mais de 120 anos, ele não conseguia mais caminhar. E aí o devoto falou, eu levo você lá. Aí foram os dois, ele e o devoto, para a casa daquela senhora, que ela convidou eles para comer. Aí o que ela fez? Ela fez a comida, ele foi lá e ela encheu o prato dele. Colocou muita comida no prato dele. Mas não para satisfazer ele. Ela colocou muita comida para ele. E aí ele comeu. Ele reparou que a intenção dela não era satisfazer ele, era colocar muita comida para que ele deixasse o remanescente dele para ela. Ela queria a praçada dele, ela queria o remanescente de um devoto puro. E ele comeu tudo. E ela foi lá, ela colocou mais comida ainda para ele. Porque ela queria o remanescente dele, ela não queria agradar ele, ela queria para ela o remanescente dele. E na época, isso faz muito tempo atrás, na época, eles comiam na folha da bananeira. O prato era uma folha de bananeira. Isso durante muitos e muitos anos foi assim na Índia. Hoje só se faz isso para agradar um convidado, né? Mas normalmente não se faz mais isso. Mas na época era assim. Não sei, vilarejos, né? Que eles usavam bananeira para fazer isso. E aí ela colocou mais comida no prato dele. E ele percebeu que ela queria o remanescente para ela. O que ele fez? Ele comeu toda a comida, inclusive a folha da bananeira. Ele comeu para ela não colocar mais. Isso é um exemplo da pessoa que não está fazendo para agradar Krishna ou um devoto puro. Ela está querendo algo em troca. E ele comeu até a folha da bananeira, que é crua. E aí o devoto dele, Govinda Das, Bihari Das, o devoto dele, falou assim, eu não devia ter trazido ele aqui. Ele teve que comer a folha da bananeira. Então, quando a gente faz algo com interesse próprio, mas eu estou servindo Krishna, mas você tem um interesse próprio por trás. Isso não é o serviço mais elevado. O mais elevado é fazer o serviço para Krishna, para deixar ele feliz, sem querer nada para si mesmo, e como diz aqui, sem querer sem querer o conhecimento guiana e não querer ação fruitiva. Essa é o melhor serviço para Krishna, o mais elevado. O Narottama Das Thakura escreveu isso, nesse verso, nesse sloka. Isso aqui foi escrito no Bhakti Rasamrita Sindhu por Srila Rupa Goswami Prabhu. Mas Narottama Das Thakura ele comentou, eu servirei o Senhor Supremo com o meu coração, o meu corpo, minha mente, renunciando a todos os outros desejos e as buscas por benefícios próprios materiais e por conhecimento. Eu servirei Deus sem querer conhecimento e nenhum desfrute meu próprio. Eu servirei ao Senhor Supremo, Sri Krishna, em associação com as pessoas santas, sem adorar quaisquer semideuses ou semideusas. Esta é a maneira suprema de alcançar a devoção. Esse foi o verso de Srila Narottama Das Thakura.
Eu servirei Krishna sem querer nada para mim, para deixar ele feliz, sem adorar semideuses ou semideusas. Essa é a adoração, é a devoção mais pura. Você pode alcançar a devoção suprema fazendo isso. Não é necessário manter todos os semideuses, adorar todos os semideuses, como Durga, Kali, Lakshmi, Ganesha e todos os outros semideuses. Em seus altares não é necessário colocar eles nos altares. Os Vaishnavas, eles não adoram os semideuses, porque eles sabem que se você adorar Krishna, a adoração a todos os outros semideuses e semideusas, ela será automaticamente realizada. Que tipo de devoção nós devemos ter? Qual é a devoção que nós devemos ter? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele disse, aí tem um verso aqui de Prabhupada que fala o seguinte: de longe nós adoraremos Raga, Pata, o serviço espontâneo, o caminho do serviço afetuoso, de longe. Enquanto nós mesmos, nós vivemos dentro das diretrizes védicas, regras e regulamentos. De longe eu adoro o serviço espontâneo. Nós não temos serviço espontâneo. Nós temos que seguir regras e regulamentos. Por quê? Porque a gente é indisciplinado, nós somos caídos. Por que existe a regra de trânsito? Por que existe lei de trânsito? Porque as pessoas não respeitam o outro. Você imagina tirar as regras de trânsito? Cada um faz o que quer. Será que o trânsito andaria? Mesmo com regras e regulamentos, existe batida de colisões entre automóveis, a pessoa não respeita o farol vermelho, a pessoa para no lugar que não pode, a pessoa entra na contramão, ela tem excesso de velocidade, mesmo com punições, as pessoas fazem isso. Nós estamos nesse estágio na devoção. Nós precisamos de regras e regulamentos. Porque se não tiver regra e regulamento, por exemplo, né? Que ele estava conversando hoje com o Matheus, que está aqui presencialmente, né? Então, para se iniciar, não pode comer carne ou ovos. É uma regra, por quê? Porque senão a pessoa vai comer carne e ovos. Se você pegar uma pessoa pura, você não precisa colocar a regra, porque ela não vai comer carne e ovos. Mas a gente tem que ter as regras e regulamentos para seguir, porque nós não estamos no estágio espontâneo de devoção, de serviço. Então, existem regras e regulamentos. Quando a pessoa se eleva muito na vida espiritual, ela entra em Raga Marga, serviço espontâneo. A regra e o regulamento se torna algo natural. Uma vez perguntaram para Sripati Yagi Maharaj, um monge americano, né? Falaram, poxa, mas tem tantas regras, tantos regulamentos. Você usa essa roupa açafrão, você raspa a cabeça, você passa essa marca aqui na testa, você faz isso e tem que fazer aquilo, porque tanta regra, tanto regulamento. Ele falou, quando você vai praticando, ele falou, não se torna mais regra e regulamento, é natural. Você não vai pensar, eu preciso passar a marca Tilaka na testa. Você não pensa mais, é natural. Você não vai pensar, eu preciso raspar a cabeça. Você não vai pensar, é natural. Eu não posso comer carne, eu não posso comer ovos. É natural, você não vai comer. Você não precisa mais ficar se policiando. E aí ele deu o exemplo de uma criança. A criança, quando é pequenininha, quem tem filho, ou enfim, nós já passamos por isso, mas a gente não lembra. Quando a mãe ensinou a gente a escovar o dente, a gente não gostava. A maioria das crianças não gosta de escovar o dente. Mas hoje era uma regra. Filho, você escovou o dente antes de dormir, vai te dar cárie. Isso e aquilo. Você tem que tomar banho, filho. Você tomou banho. Né? É muito raro a criança falar, eu quero tomar 3 banhos por dia, como um Brahmani. O Brahmani, ele toma no mínimo 3 banhos por dia. É muito raro. Então, mas depois de um tempo a criança vai crescendo
ela não fica um dia sem escovar o dente. Será que você que está assistindo aí consegue ficar um dia sem escovar o dente? Você vai passar mal, você vai falar, eu quero escovar o dente, eu quero escovar o dente. Você almoça, você quer escovar o dente. Você quer tomar banho, você vem do trabalho, ou enfim, você fala, eu quero tomar banho, né? Eu quero tomar banho. É natural, se torna natural. No início, é regras e regulamentos, depois se torna algo natural. Isso, a devoção é assim. Eu tenho que cantar a Japamala todo dia, porque o Guru falou. Vai chegar um dia que quando você não canta, falta algo na tua vida. Eu não sei se você já treinaram, já foram atletas, né? Mas o atleta, ele fica viciado no esporte. E aí, quando ele não faz o esporte, ele sente falta. Um atleta que treina todo dia, né, que compete, que todo dia ele treina, o dia que ele não treina, ele fala, hoje falta alguma coisa. É um vício bom. E a devoção é o melhor vício que pode ter para qualquer um. Então, se torna natural, raga amarga, raga pata, é o serviço espontâneo. Você levanta de manhã, você fala, vou tomar banho para quê? Para abrir o altar para Krishna, não é para tirar o seu odor, ou para tirar as células mortas que estão na sua pele. Você fala, vou tomar banho para Krishna. Aí você toma banho, você passa a tílaca, não só na testa, são 12 partes do corpo, você passa a tílaca. E aí você coloca uma roupa limpa e você fala, eu vou abrir o altar, eu vou acordar Deus. E depois você vai falar, eu vou oferecer uma fruta para Deus. Eu não vou comer a fruta porque estou com fome. Não, primeiro é Deus. Isso se torna natural depois de um tempo de serviço. Mas no início não. No início você levanta e fala, eu quero comer. Você vai lá e pega a fruta e já come a fruta. Mas, e por quê? Mas aí a gente aprende que a gente tem que ter regras e regulamentos. Krishna é o primeiro. Krishna sempre é o primeiro. Uma vez, Srila Bhaktisiddhanta, quando era bem garotinho, ele está no altar lá, da direita para a esquerda, é o quarto guru. Né? Ele é magrinho, tem óculos. E aí, ele era criança ainda, e o pai dele era Srila Bhaktivinoda Thakura. E ele foi lá, ele pegou uma manga e comeu a manga, Srila Bhaktisiddhanta, uma criança. Ele comeu a manga. E o pai dele viu aquilo e falou, não faça isso, filho. Não faça isso, primeiro é para Deus. Você não pode pegar a manga da fruteira e comer. Primeiro ofereça para Deus. Srila Bhaktisiddhanta, ele era muito rígido consigo próprio. Com os outros não, mas consigo próprio ele era muito rígido. Ele nunca mais comeu manga na vida dele. Nunca mais ele pegou uma fruta, manga e comeu. Os devotos, para que ele comesse manga, eles colocavam preparações cozidas. Aí ele comia, mas uma manga, fruta, assim, ele nunca mais comeu. Era dele isso. Por quê? Porque ele aprendeu que tudo é para Krishna primeiro. Então, nós temos que compreender isso. Raga Marga não é para nós. Nós estamos na estágio de servir através de regras e regulamentos. Nós nunca vamos chegar em serviço espontâneo se a gente não seguir regra e regulamento. E a maioria das pessoas são avessas, né? Ninguém gosta de seguir regra e regulamento. São as pessoas revoltadinhas, né? Eu sou revoltado, eu sou contra a regra, eu sou contra o regulamento. A regra e o regulamento, ela foi criada para quê? Para a gente ter um avanço mais rápido na vida devocional. Não foi criada para prejudicar a gente. O Guru, os Vaishnavas, não criaram, Krishna, né, que criou as regras. Ele não criou regras para prejudicar ninguém, para afastar ninguém. Ele criou porque é a melhor forma da gente se elevar espiritualmente. É necessário, sim. Aquele que não segue regra e regulamento, ele nunca vai chegar em serviço espontâneo. As pessoas não gostam disso, mas quando a pessoa compreende que ela tem que seguir regras e regulamentos, aí ela começa a seguir. Conforme ela vai amadurecendo espiritualmente, porque nós somos crianças. Nós somos, como disse Srila Govinda Maharaj uma vez para Sripata Tapasya Maharaj, ele falou, cuide dos meus filhos, crianças, quase bebês. Nós somos quase bebê na vida devocional. O Guru olha para a gente e ele fala, eles fazem tudo errado. Como uma criança, a mãe vai trocar a fralda da criança, o pai.
e aí a criança está lá, aí você trocou, você tirou a fralda suja, você limpou a criança, tudo. Daqui a pouco, quando você coloca a fralda nova, ou nem colocou ainda, a criança já suja de novo. Ou o menininho, né, o garotinho, a mãe está lá, o pai trocando ele vai lá e faz xixi na cara do pai e da mãe. E o pai e a mãe dão risada, que bonitinho. Né? O guru é a mesma forma, o guru sabe que a gente é infantil. Você já imagina uma pessoa pura que tem a consciência plena e vê a gente fazendo coisa para desfrutar dos sentidos. E aí ele pensa, como o Mahaprabhu falou, eu estou dando néctar para as pessoas e eles querem tomar veneno. Eu estou dando néctar e as pessoas querem tomar veneno. O Guru enxerga a gente dessa forma. Ele ensina o que é bom, o que é ruim, e a maioria não segue. A maioria não segue. Então, esses somos nós. Como que a gente pode não seguir regra e regulamento se a gente está nesse estágio de infantilidade, desfrutar dos sentidos? Então, isso é Raga Marga e isso é Vidhi Marga. Vidhi Marga é regras e regulamentos. Tem alguma pergunta, Matheus? Não? E aí Sivacharya Maharaj fala, nós devemos cantar os kirtans junto com os devotos do Senhor Supremo, Harijana, e adorar aos sagrados pés de lótus de Shri Shri Radha Krishna. Ragapata, Ragapata deve permanecer em nosso coração. Aí tem um verso aqui que ele citou que fala o seguinte: não conte a ninguém sobre o seu próprio bhajan, o seu próprio serviço devocional, a prática devocional. Isso é um verso de Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós não temos que ficar mostrando, querendo aparecer para ninguém. Tem pessoas que têm essa mania e aí falam, eu fiz Nirjala Ekadashi. Nirjala Ekadashi é jejum, Nir quer dizer nada, Jala é água. É aquele dia que você faz o jejum sem tomar nenhuma gota d'água. Né? É bom no dia de Ekadashi? Sim, quem consegue. Mas, desde que não atrapalhe o serviço devocional. Não adianta nada você ficar deitado na cama sem servir Deus e falar, hoje eu não como nada e não tomo água. Não adianta, o nosso foco é servir. Mas tem pessoas que falam, eu fiz Nirjala Ekadashi. Você faz, ótimo, você consegue fazer, ótimo, não precisa falar para todo mundo que você faz. O mínimo para quem se inicia é cantar 16 vezes a Japamala, 16 voltas na Japamala. E aí tem pessoas que falam, eu canto 32 por dia, ótimo, mas não precisa falar. Para que você quer mostrar? Krishna é onisciente, ele está vendo o que você faz. Você não tem que servir e ser um devoto para mostrar para o outro o que você faz. Você tem que servir para deixar Krishna feliz. Senão, você é uma criança infantil que quer mostrar. Não é apropriado isso. E aí entra o falso ego. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso, escreveu esse verso. Não mostre a tua prática devocional para os outros. Tem que ser algo interno para você. Não precisa mostrar para ninguém. Você não vai ganhar nada mostrando para o outro. Continuando aqui. Nós não temos o direito de cantar os kirtans ou ler as escrituras que foram compostos por Chandidas. Chandidas é um devoto. De Vidyapati também não. De Jayadeva Goswami também não. De Padmavati também não. As sementes da sua devoção
elas brotarão e elas crescerão se você regá-las com Shiravanam Kirtana, ouvir uma aula, ouvir sobre Deus, sobre o Senhor Supremo, e Kirtan, cantar as canções e glorificar o Senhor Supremo. Mas, se você derramar muita água, as suas sementes da devoção, dos brotos da devoção, elas irão apodrecer e elas morrerão. Isso é muito perigoso. Tem livros, tem canções que nós não devemos cantar. Tem coisas que nós não devemos saber. Não é porque é proibido, porque nós não estamos no estágio. Você imagina, aqui do lado do templo de São Paulo tem um colégio. Você imagina você chegar para uma criança que está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e ensinar para ela cálculo de engenharia avançado. O que vai acontecer? Ela vai desistir. Ela não vai entender nada. Então, tem que ter uma gradação. E nós não estamos preparados para ler o que esses grandes devotos escreveram para quem tem um nível espiritual muito alto. Então, é muito perigoso. O perigoso de você ler os Lilas e Krishna com Shrimati Radharani e as Gopis em aproximação, em união, é muito perigoso. Porque nós vamos trazer o que eles fazem para o mundo material. Aí você lê lá as amantes de Krishna. E aí você vai trazer por o que você tem ideia de amante aqui no mundo material. E isso é muito perigoso. Nós não estamos qualificados para ler essas coisas. Então, nós temos que compreender. Srila Maharaj falou, se você tem que todo dia fazer a prática, regar todo dia a semente que o Guru colocou em nós no dia da iniciação. Se você regar demais, apodrece. Experimenta pegar uma planta, encharcar ela de água, ela morre. Ela morre, tudo tem que ser na hora certa. Então, se você quer ler coisas que não... O Gita Govinda é um livro extremamente elevado. Srila Govinda Maharaj, ele falou uma vez, numa aula. Guru Maharaj, o guru dele, mandou ele ler o Gita Govinda. Se o Guru mandou, tudo bem. O Guru falou, leia o Gita Govinda. E Srila Govinda Maharaj falou, eu li, mas sem prestar atenção. Porque são passatempos extremamente profundos de Krishna com Shrimati Radharani e as Gopis. Gita Govinda. Ele falou, eu li, o devoto puro falou, eu li, mas não prestei atenção. De tão elevado que são os passatempos. Não é para nós. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque a devoção pode acabar. Você começa a ler uma coisa, ler outra coisa, e a nossa mente ela é perturbada. Nós estamos perturbados por Maya, pela ilusão. Aí o que acontece? Você vai acabar matando a semente da trepadeira devocional que o Guru te colocou, por excesso de coisas que você não está apto a fazer. Isso não é só uma escola, eu dei o exemplo da escola. Dá um treino, já que eu tinha falado de esporte, né? Dá um treino de um atleta de alto nível para um iniciante. O que acontece? Vai ter uma lesão séria, alguma coisa vai acontecer. Tudo tem a sua hora. O Guru fala, não é para... Se o Guru falar para você, leia, aí é outra coisa. O Guru normalmente, ele dá instruções gerais, que nem nós estamos lendo essa aula aqui de Srila Maharaj, são instruções gerais para mim, para você, para qualquer um. Tanto para o avançado como para aquele iniciante. É uma instrução geral. Mas o Guru, conforme você vai progredindo na sua prática devocional, na sua vida devocional, ele começa a dar instruções particulares para você. Pode fazer isso, né? Faça isso agora, leia esse livro, faça esse tipo de serviço. Aí sim, se o Guru falou, tudo bem. O Guru sabe quando você está preparado ou não. Então, nós temos essa mania de querer fazer da nossa própria conta. Eu já falei outro dia isso aqui também, mas vou falar de novo.
Srila Govinda Maharaj, terceiro guru daqui para lá, ele passava todo dia em frente a um templo de Mahaprabhu, ele ia fazer um serviço para o guru dele, todo dia ele passava em frente ao templo de Mahaprabhu, tinha uma deidade de Mahaprabhu no templo, era um templo de Mahaprabhu. Mahaprabhu, quando estava encarnado, né, ele ia naquele templo, é o templo de Mahaprabhu. Ele nunca entrou no templo. Se fôssemos nós, a gente já teria entrado. Por que ele nunca entrou? Porque o Guru não falou para ele entrar. Se você entrar sem o Guru falar, não é serviço a Deus. É karma, vai produzir karma. Bom ou ruim, mas vai produzir karma. Não é serviço a Deus. Se o Guru não falar para fazer, não é serviço a Deus. E o Guru nunca falou para ele. Aí, certo dia, Srila Siddhar Maharaj falou para ele, você já visitou aquele templo de Mahaprabhu? Testando ele. E aí, Srila Govinda Maharaj falou, não, o senhor nunca mandou. Eu nunca entrei lá. E aí, Srila Siddhar Maharaj falou, hoje, quando você passar em frente, que é o caminho de você fazer o serviço, você entre. E aí, Gurudev entrou e foi visitar Mahaprabhu. A nossa mente, Maya, já coloca assim, mas eu vou prestar reverência para Mahaprabhu. Isso aí é Maya. O Guru mandou? Não, então não é para fazer. O Guru mandou você ir para a Índia? O Guru mandou você visitar Vrindavana? Hoje nós lemos no livro de manhã, né, que Vrindavana é um local perigoso para cometer ofensas. O Guru tem que falar, vá para Vrindavana. Mas se você quer ir, como eu fiz uma vez, eu falei para Silachara Maharaj, eu gostaria de ir em Vrindavana. Eu queria conhecer o Radha Kunda. O Radha Kunda é o lugar mais transcendental do mundo material. Nenhum lugar é mais elevado do que o Radha Kunda. Kunda quer dizer lago. É o lago de Shrimati Radharani, onde ela toma banho. É o lugar mais elevado. Eu falei para Silachara Maharaj, eu gostaria de conhecer o Radha Kunda. O senhor permite? Essa é a postura do discípulo com o Guru. Ele falou assim, sim, vá para Vrindavana, mas fique junto, sob a guia de um sannyasi que está lá. Ele me colocou sob a guia de um sannyasi. O sannyasi me orientou. O sannyasi estava fazendo parikrama comigo. Ele me falou, pode ir, e eu vou lá e faço o que eu quero. Então nós temos que sempre seguir o Guru. Nós temos o Guru para seguir o Guru. Não é para fazer o que nós queremos. Se nós fizermos o que nós queremos, nós continuarmos a fazer, então não tem necessidade de ter um mestre. Se você acha que você tem um mestre, não tem necessidade de ter um mestre. Continue na sua busca sozinho, você não vai chegar a Deus. Silachara Maharaj fala, para você entrar numa festa, você tem que conhecer o dono da festa, ou alguém que é importante, amigo do dono da festa. Você não vai conseguir entrar na festa sem de bico, de bicão. Pelo menos na festa de Krishna, não. Para você entrar no mundo transcendental, você tem que ter contato com aquele que tem conexão com Krishna. Senão, não vai ter essa conexão. Tem que ter a conexão de um devoto puro. É assim que funciona. Tem alguma pergunta? Não. Vamos continuar a leitura aqui. Então, se você derramar muita água sobre o broto da sua semente da trepadeira devocional, ela vai morrer, ela vai apodrecer e morrer. Quando eu fui a Ganga Sagar, disse Silachara Maharaj, da última vez, um homem que nunca tinha recebido a iniciação, ele não recebeu a iniciação, e ele nunca aprendeu nada, ele não tinha iniciação e ele não sabia nada. Ele me perguntou, quem mora em uma folha de Tulasi? Quem que mora na folha da Tulasi? Ele perguntou para Silachara Maharaj. Ele não tinha iniciado, ele não era iniciado e ele não sabia nada. Então, quem mora num galho de Tulasi? Ele perguntou. E eu disse a ele, você cresceu
Você cresceu demais para as suas botas. Silat Harmaji perguntou para ele, você cresceu demais para as suas botas? Por que você está perguntando essas coisas? Você não tem ideia de que é bom para você? Você não sabe o que é bom, o que é ruim para você? Então, por que você está me perguntando essas coisas? Você tem alguma devoção ou você tem algum amor pelo Senhor Supremo? Silat Harmaji pergunta para ele. Você está praticando a consciência de Krishna corretamente? Você está cantando o santo nome corretamente, sem ofensas? Tudo o que você está fazendo é nama parada, cantar os nomes com ofensas. As pessoas, elas ouvem os kirtans com lilas em Krishna e Srimati Radharani, Padhyavali kirtans, Mangalas kirtans, cantados por bandas contratadas, pessoas que fazem isso profissionalmente. Esses cantores, eles recebem dinheiro e eles cantam todas essas coisas, mas que benefício isso vai trazer para alguém? Tudo isso são apenas ofensas ao santo nome. Aquele que ganha para fazer um kirtan, para levar instrumentos musicais, ele leva a banda dele, várias pessoas, para fazer um kirtan na casa de alguém cobrando, ele está ofendendo o santo nome. E aquele que está escutando não tem nenhum benefício em escutar aquilo. É muito comum na Índia contratarem durante um dia, 2 dias, uma semana, levam os cantores lá e cantam o dia inteiro os nomes de Deus, mas não é o santo nome. E ninguém que está escutando vai ter benefício espiritual. Silat Harmaji, uma vez, ele deu uma aula falando sobre uma cantora que tinha na Índia, chamada Radharani, uma cantora, o nome dela é muito famosa, cantora na Índia, Radharani. E aí, quando ela cantava, ela juntava um público de 2.000, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas ouvindo ela cantar. Ela cantava bem, ela dançava também. Isso atrai as pessoas. E Silat Harmaji foi conversar com ela depois. E ele falou, quando você canta, você tem 1.000, 2.000, 5.000 pessoas te ouvindo. Quando eu canto, quando eu prego, tem no máximo 100, 200 pessoas ouvindo. Silat Harmaji falou para ela. Ela virou e falou para ele assim, então, mas você canta, você fala para dar o benefício para as almas, eu canto para ganhar dinheiro. Ela falou, sabe quantas pessoas que vão ouvir eu cantar os kirtans se tornaram devotos? Ninguém. Ela falou, agora você canta para 100, 200 pessoas, você prega, dá aula para 100, 200 pessoas, quantos devotos você já trouxe? Quantas almas você trouxe para a consciência de Krishna? Essa foi o questionamento dela. Não adianta nada ter multidões. Não adianta nada. Por isso Srila Siddhartha Maharaj falava, a qualidade é o mais importante, não a quantidade. E Srila Siddhartha Maharaj falava, quanto mais gente tem, menos qualidade tem. Uma vez também, quando Srila Maharaj veio aqui para o Brasil, em 2010, perguntaram para ele, no dia que ele chegou da Índia, ele viajou 18 horas de avião, chegou aqui por volta de 8, 9 horas da noite, era quase 10 horas da noite, e nós fomos todos para a casa do Tapasya Maharaj, lá em Calcaia do Alto. De Guarulhos até Calcaia do Alto é longe. Chegamos lá bem tarde e ele ainda foi dar aula para nós. Se fôssemos nós que viajássemos 18 horas de avião, em classe econômica,
e nós não íamos querer dar aula. E ele foi lá e ele deu aula ainda. E aí perguntaram para ele na aula, perguntaram para ele, Silatiyar Maharaj, a gente tem que, quando a gente está pregando e algumas pessoas não impulsam, elas querem se iniciar. Ah, eu quero me iniciar, eu quero iniciar. Ela falou, qual que é a atitude que nós temos que ter? Iniciar qualquer um, levar qualquer um para o Senhor, porque quem leva quem leva a pessoa para se iniciar é aquele que está pregando. E quando ele faz isso, ele tem uma responsabilidade. Ele vai apresentar uma pessoa. Você apresenta alguém que não merece fazer algo para o emprego, por exemplo? Não, né? E aí ela tinha essa dúvida. Aí ele falou assim, é melhor você ter uma berinjela sem bicho do que ter 10 berinjelas bichadas. Quem já cozinhou berinjela sabe que quando você abre ela, por fora ela tá bonita, né? Por fora ela tá bonita. Quando você abre ela, tá cheio de caminhos pretos, cheio de bicho. Não adianta nada, você não aproveita nada. Então ele falou, é melhor ter uma berinjela boa do que 10 berinjelas com bicho. Então, não é para trazer qualquer um, ele falou, né? Tem que ser alguém que realmente queira servir Deus, sem querer nada em troca, sem um objetivo material. A nossa linha é dessa forma. Então, o Srila Siddhar Maharaj, ele não queria quantidade, ele queria qualidade. Porque a quantidade não importa, a quantidade é que nem essa cantora aí, a Radharani, ela tinha, às vezes, 5.000 pessoas escutando ela cantar um kirtan devocional, mas ninguém se interessava em se iniciar. E se lá Maharaj com um grupo pequeno de 100, 200 pessoas perante ela, né? É um grupo grande, 100, 200 pessoas, mas perante ela com 5.000 é pequeno. Ele iniciava as pessoas, ele trazia as pessoas para a consciência de Krishna. Então, essa é a diferença. Essa aula aqui é bem grande, amanhã nós continuaremos a leitura dela. O título da aula, então, que eu comecei a ler hoje é Profundezas da Devoção. A devoção é algo mais profundo, não é superficial. Nós não temos que querer ficar na superfície, a gente tem que se aprofundar na consciência de Krishna, fazer a prática correta. Aquele que fica superficialmente, ele nunca vai conseguir nada. Isso no mundo material é assim. Você tem que se aprofundar, você tem que realmente querer aquilo. E aí é o título da aula de Silatiyar Maharaj. Pode fazer o Matheus tem algumas perguntas aqui. Só uma só. Ah, só uma. Então pode fazer, Matheus. Se eu tiver conhecimento para te responder. No Bhumi Gita, verso 38, né? Ele fala que alguns homens incultos aceitarão a caridade em nome do Senhor e ganharão a vida fazendo exibição de austeridade usando o hábito de mendicante. Homens que nada sabem de religião subirão a um assento elevado e se atreverão a falar de princípios religiosos. Como que a gente pode saber igual a diferença? Isso tem muito, né? Tem muito. Silatiyar Maharaj, ele falou numa aula, os macacos de Vrindavana, né, lá na Índia, tem muito macaco. Ainda tem muito macaco, né? E lá são os macaquinhos pequenininhos. Depende do lugar, tem macacos grandes, lá pequenininhos, né? E Silatiyar Maharaj falou assim, sabe quem foram esses macacos nas vidas anteriores? Foram brahmanes que ganhavam dinheiro com a devoção. E eles vieram em Vrindavana. Você vê só, não é qualquer macaco que nasce em Vrindavana, mas eles vieram no corpo de um macaco. O macaco lá, você fala, não é possível isso, né? Eles gostam muito de roubar. Eles roubam óculos, eles roubam celular, máquina fotográfica, filmador, o que você tiver na mão, guirlanda, comida, eles adoram roubar. E aí, por exemplo, eu tenho uma conhecida que foi para lá, uma devota, e aí eles roubaram o óculos dela. Ela estava com o óculos lá de bobeira, eles foram lá e pegaram o óculos dela. E aí, o que aconteceu? Eles ficam de longe, eles colocam o óculos assim no chão, fazendo uma barganha. E você tem alguma comida na mão, e aí eles querem a comida da mão. Então, é tipo assim, eles não falam, claro, mas o gestual dele, eles deixam lá o óculos. Se você colocar a comida no chão, eles correm, pegam a comida e deixam o óculos lá para você, fazendo barganha.
Eles fazem muito isso na Índia, em Vrindavan, os macacos. E Srila Charanarji falou, eles foram pessoas que ganharam dinheiro com a devoção. Eles tinham lá uma Shila quer dizer pedra, né? Então Krishna ele se apresenta na forma de pedra também, como tem aqui no altar, né? A Govardhana Shila, né? E aí o que acontece? Eles ficam lá na rua pedindo doações, cantando Mahamantra, e as pessoas passam e dão caridade para eles, como diz aí na Escritura, né? Então isso é muito ruim para eles. E eles voltam como macaco na próxima vida, em Vrindavana, mas como macacos. Então isso é muito, muito ruim. Como saber, acho que é a tua pergunta, como saber quem é esse tipo e quem não é, né? A gente tem que olhar não o que a pessoa fala, a gente tem que olhar a atitude dela, como que ela vive, qual a vida dela. Esse suposto sábio, esse suposto santo, quando ele sai de lá, qual que é a vida dele, como que é a vida dele? Cheio de desfrute. Então não é o que fala, é o que faz. A melhor pregação, Sripata Pasi Maharaj sempre falava isso, e é verdade, a melhor pregação é o exemplo. Não tem pregação melhor que o exemplo. Não adianta a pessoa falar bonito. E o que ela faz? Ela acredita no que ela está falando ou ela está falando para ganhar dinheiro? Aquele que faz o que prega, ele acredita naquilo. Srila Siddhanaraja, o primeiro guru, perguntaram para ele, como que você consegue convencer tantas pessoas assim? Ele falou, porque eu acredito no que eu falo. E aquele que tem sinceridade na alma, ele vai atrás disso. Ele percebe quem é falso e quem não é falso. Ele percebe aquele que fala querendo algo em troca, querendo dinheiro. Alguns querem dinheiro, né? Cana que camine pratista. Cana que é dinheiro, riqueza, né? Camine é mulheres, tem muitos que estão aí pregando, muitos gurus que querem desfrutar do corpo das discípulas. E outros querem fama e poder. Eu tenho tantas pessoas me seguindo, eu tenho tantos iniciados, 1000 iniciados, 2000 iniciados. Então, cana que camine pratista. Mas aquele que tem sinceridade, ele percebe quem está pregando para pregar porque quer o benefício da alma dos outros e aquele que quer dinheiro ou mulheres ou fama e poder. Tudo está na sinceridade de cada um. Por que a pessoa busca? A pessoa tem que falar, o que eu quero? Eu quero Deus? Né? Essa é uma pergunta. Eu quero Deus ou não? Eu quero continuar na vida que eu estou. Se eu quero Deus, eu tenho que saber, né? Eu quero Deus para quê? Para resolver meus problemas materiais, para ganhar dinheiro. Por que eu quero Deus? Tem 4 tipos de pessoas que buscam Deus. O aflito, aquele que está doente, ele está aflito. Então ele busca Deus para aliviar a aflição dele. O outro busca Deus por dinheiro. Ele está sem dinheiro, ele quer dinheiro. Ou quer mais dinheiro do que ele tem. O outro é o curioso. Aquele que fala, será que Deus existe? Eu quero saber se Deus existe. E tem aquele que realmente já vem com a fortuna espiritual e fala, eu tenho que servir Deus porque essa é a vida de todos nós, alma. O que você quer? Você quer Deus para quê? Aquele que quer Deus para servir, como foi falado hoje, sem querer nada em troca para si, aquele que não quer nem conhecimento e nem desfrute dos sentidos, ele quer Deus profundamente, esse nunca será enganado. Nunca ele vai ser enganado. A alma que é sincera na busca por Deus, ela nunca será enganada. Ela pode até ficar um período com alguém que está enganando, mas ela percebe e ela cai fora. Isso acontece às vezes na pessoa, ela tem várias religiões na mesma vida. Alguns levam vidas para trocar de religião, outros não, na mesma vida ele troca. Porque ele viu que aquilo não era sincero. E aí ele vai. E tem alguns que vão para algo que é sincero, mas ele não tem aquela fortuna e ele volta para o outro que está embrulhando ele. Eu conheço algumas pessoas assim. Conheceram a consciência de Krishna, se iniciaram na consciência de Krishna, mas não tinha fortuna para se manter. E aí voltaram para aquela religião que quer dar algo material e a pessoa volta para algo material. Também tem isso. Mas a sinceridade é essencial para ver aonde Krishna vai te levar. O Chaitya Guru,
que eu já falei, né? O Guru interno. O Guru interno vai te levar para Krishna se você quiser servir ele de forma pura, sem querer nada em troca. Não se preocupe com isso. Se a pessoa tem sinceridade, ela não vai cair nas garras que nem está falando aí do livro. Aquele que não tem sinceridade, ele quer Krishna por uma barganha, ele vai encontrar alguém que vai enrolar ele também, vai enganar ele. Ele quer devoção, mas não quer devoção, ele quer algo para si próprio. Ele está querendo enganar Krishna, mas Krishna vai colocar ele em alguém que vai enganar ele. Não temos que nos preocupar com isso. A única preocupação nossa, Siddhartha Charmarji falou, é servir Krishna. Não temos que preocupar com mais nada. Ah, como eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou comer amanhã? Como que eu vou morar? Aonde eu vou morar? Não, isso daí não pertence a nós. É só servir Krishna e ele faz todo o arranjo. Ele arranja tudo. Deixa eu ver. Pode fazer se tiver alguma pergunta. Eu ia falar isso, porque hoje mesmo eu estava vendo sobre pessoas que cultuam múltiplas religiões, né? Mesmo que algumas sejam controversas da outra, né? Eu vi um pastor que foi para outra religião, né? De matriz africana. Eu vi uma mulher também voltada agora para cá, né? Ela era Hare Krishna, mas ela também frequentava centro espírita também. Qual que seria a visão? Siddhartha Charmarji falou numa aula também, né? Tudo, eles já falaram tudo, né? E ele falou na aula, se você compra o terreno lá, né? Aí você quer encontrar água, né? No terreno. Aí você faz um furo de 40 metros ou você faz 40 furos de 1 metro? Um furo de 40 metros. A resposta está aí. Se você vai em vários locais, você não vai encontrar. Você tem que escolher. Pô, escolhi esse caminho. Escolhi quem vai... Não é que você vai escolher, é o teu Chaitya Guru que vai te levar. Né? Mas aí você fala... Na nossa mente a gente fala, eu escolhi. É o falso ego, né? Eu escolhi isso. Aí você escolheu aquele caminho, você tem que se aprofundar naquilo. Você tem que se aprofundar... E é o brasileiro, não é só brasileiro, isso é mundial, né? Cada um cria a sua religião. Aí você pega um pouquinho do catolicismo, você pega um pouquinho do hinduísmo, um pouquinho do Allan Kardec, aí pega um pouquinho do Islã, a pessoa faz uma bagunça toda, né? E aí tem gente no altar, né? Tem altar em casa, eu conheço pessoas assim, tem um altar em casa, tem Nossa Senhora Aparecida junto com Krishna, aí tem Ganesha, aí tem, e mistura tudo, Senhor Buda, mistura tudo. Criou a religião. Você acha que isso aí vai levar para Deus? Claro que não. Porque uma é contraditória a outra. Não tem como, né? Mas isso é comum. Isso é muito comum, né? As pessoas... Por que as pessoas fazem isso? Porque não tem uma guia. Por isso que é necessário ter um guru genuíno. Tem que ter uma guia. O guru fala, isso é bom, aquilo não é bom. Isso é bom, aquilo não é bom. Ele é o capitão do barco, ele coloca o leme para um lado e para o outro. Para quê? Para o barco não bater em nenhum obstáculo. O que aconteceu com o Titanic? Afundou. Por quê? Porque não tinha um capitão lá apropriado. O guru, ele é apropriado, ele fala, faça isso que você não vai cair. A gente cai às vezes porque a gente não segue o guru. Mas se você seguir o guru genuíno, você não cai. Ele já sabe o que Maya gosta. Ele sabe como a Maya vai te pegar. Agora, se a pessoa acha que, eu acho isso, eu vou fazer isso porque eu acho é uma palavra que tem que sumir do dicionário do devoto. Eu não acho nada. Eu sigo o guru, eu tento seguir o guru, eu não acho nada. Se alguém virar e falar, o que você acha disso? Eu não acho nada, meu guru falou isso. Nós temos que tirar o achismo. Eu acho que não é assim, mas quem é a pessoa para achar ou não achar? Quem somos nós para achar que o guru está falando algo que não é o correto? Que Krishna falou algo que não é correto? Né? Então tem muita gente sim fazendo isso, né? Pega uma religião, aí vai um dia, vai uma semana numa, depois vai na outra, depois, enfim, não chega a lugar nenhum. Não chega, vai chegar no lugar, qual é o lugar? É o mundo material, vai continuar no mundo material, mas não vai chegar em Deus. Tem que ter um caminho, e tem que ter alguém te ensinando.
Não tem como, não tem como. As escrituras são para a gente ouvir, não para ler. Porque a gente não tem a qualificação suficiente de fortuna para entender o que Krishna quis falar. A gente pode ler, mas você não vai pegar a essência da escritura. Né? Que nem eu falei para você, o Srimad Bhagavatam, esse livro, ele tem 18 mil versos. 18 mil versos. Não são 1, 2 ou 10, 18 mil. E a essência dele qual é? Nós temos que servir Shrimati Radharani. Tudo que dá os 18 mil versos para chegar nesse ponto. Nós temos que servir Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani é o Guru. 18 mil versos para você ler e concluir. Quer dizer, a gente não vai concluir isso, né? O Guru concluiu isso. Você tem que servir o Guru. Nunca seguir somente. Esse é o conceito. Por isso que é muito mais interessante, é muito melhor para nós, interessante que eu digo para a vida espiritual. Maya, ela vai colocar Dhyana na nossa cabeça. Que nem a Chara Maharaj, agora nós lemos, agora há pouco eu li aqui. Né? O devoto, a pessoa não é iniciada, a pessoa nem canta o santo nome, a pessoa não faz nada, ela quer saber quem está dentro da folha da Tulasi. Quem está no tronco da folha da Tulasi. Quem está na planta, quer dizer, Maya. Ela não tem o foco em servir Deus, ela tem o foco em saber curiosidades. Porque não tem um mestre genuíno por trás, ela nem é iniciada. Então é isso, a pessoa fica com o barco à deriva. Se você não tem um capitão do barco, o que acontece? Ele fica à deriva no oceano. Você imagina você pegar e falar assim, eu quero atravessar o oceano, eu quero ir para a África. Sozinho, não consegue. O barco fica ou dando volta ou vai para o outro lado, um lado oposto. Então nós temos que ter um guru, nós temos que ter um capitão do barco. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui pelo Facebook. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, Matheus. E sobre... acho que isso já deve ter acontecido em algum período da Índia também, de criar assim, sociedades secretas, né? Que escalam, né, sobre templos, né? Então tem sempre o iniciado, aí tem o irmão, né? E aí chega no nível mestre, né? Muitas sociedades é comum, né? Tipo maçonaria, Rosa Ordem Cruz. Eu acho que na Índia também já deve ter chegado algo parecido, né? Como que lidam com essa... Porque eles escondem, né, os ensinamentos. Como que seria na visão Na verdade, esses aí que você citou, né, eu não conheço a fundo e nem pretendo conhecer, mas o pouco que eu sei, na verdade não é religião, né? Não tem nada a ver com religião, tem comércio por trás. Eu tenho um conhecido meu que frequenta um desses aí que você falou e tem um comércio por trás. E aí eu conversando com ele, falei, mas aonde isso vai te levar? Aonde isso vai te levar? Você tem que perguntar para a pessoa, se eu fizer tudo direitinho, aonde isso vai me levar? Aí ele falou, ao conhecimento. Mas que conhecimento? Conhecimento de Deus ou conhecimento material? Porque a gente usa os instrumentos para conhecer o mundo material. Mas a gente faz caridade. Mas aí eu pago todo dia um boleto. Teve um boleto para a pessoa pagar, né? E se ele não pagar, aquele que apresentou ele tem que pagar no lugar dele. Quer dizer, tem comércio por trás. Tem comércio, escondem isso, você não está preparado para isso. Eu falei hoje, a gente não está preparado para ler algumas coisas. Mas, se você quer ler, o problema é teu, está lá o livro. Se jogar na internet, você vai encontrar o livro que eu falei. Não é escondido, mas o Guru fala, não é próprio para você não vai compreender, você vai ficar deturpado, vai te atrapalhar. Mas nada é escondido. Se está escondido, já tem coisa errada. Você não esconde algo que não é errado, você concorda? Se você esconde, tem coisa errada. Normalmente, quando você esconde, tem algo errado. Não tem o que esconder. Mahaprabhu falou, todo mundo tem direito a saber. Qual a coisa mais profunda do mundo? Mahaprabhu veio dar isso para todos nós, para o mais caído.
a coisa mais profunda, não tem nada mais elevado do que isso. Ele deu para todo mundo. Você chegou aqui no primeiro dia, você já recebeu a informação mais elevada do mundo na vida espiritual. Servir Deus sem querer nada em troca, sem barganha, incondicionalmente. Servir o Guru, que é Shrimati Radharani. Não tem isso de esconder. Se está escondendo, tem coisa errada. Se está escondendo, tem coisa errada. Né? Não tem que esconder nada. Você pode trazer aqui tua mãe, teu pai, tua mulher, teu marido, quem for. A pessoa pode trazer quem for, não tem nada para esconder. Tem lugar que fala, não, mas a tal pessoa não pode vir. Por que não? O que você está escondendo? O que tem de errado lá que você tem que esconder? Né? Então tem de tudo no mundo material. E tem muitas pessoas que seguem. Tem uma outra linha aí, eu não vou nem falar nomes, né? Mas é uma pessoa que já abandonou o corpo também. Ele criou aí uma seita, não a religião, é seita. Ele fala que ele é Krishna, que ele é o último avatar de Krishna aqui na Terra. Tem de tudo. Tem um outro aí que fala que é Jesus Cristo, que usa a coroa de borracha, né? Então tem de tudo no mundo, né? No Brasil, no mundo inteiro, tem de tudo, gente falando isso. E aí cai quem? Aquele que não tem sinceridade, ele cai. Aquele que não tem foco, que não tem sinceridade, ele cai nessas armadilhas que Maia coloca. Isso é tudo Maia colocando armadilha, né? E tem muita gente que cai, muita gente que cai. Deixa eu ver aqui, tá abrindo, para ver se alguém fez alguma pergunta, mas se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, o Matheus. E quando uma pessoa ela é iniciada, ela segue por um período da vida dela, né? E aí ela para, né? Por exemplo, volta a comer carne, ovo, às vezes volta a beber, jogar. Ela volta para o mundo material, né? Mas de repente ela decide voltar. Ela continua como iniciada? Ou ela tem que fazer uma iniciação de novo? Sim, ela continua, a iniciação ela nunca vai perder. Uhum. Nunca ela vai perder, né? E a maioria acontece isso, a maioria inicia e para. Porque Maia é muito forte. Aquele que não está praticando corretamente, ele está frágil. E Maia vai cutucar e a pessoa cai. A maioria cai, a maioria para. A maioria que começa. É raro, assim, tem muita gente que continua, mas é aquela pessoa que vem só no festival, na festa, entendeu? Aquele que está todo dia lá praticando é muito raro. Você vê aquele que está todo dia praticando, muito raro. Porque Maia, ela tem tantas opções no mundo. Maia, ela dá tantas opções para a pessoa largar o serviço a Deus. Hoje temos a internet. Antigamente não tinha tudo isso, hoje tem muito mais coisa. TV aberta. TV aberta antigamente, quantos canais tinham? 4, 5. Hoje você pega uma TV fechada, você fica o dia inteiro vendo filme o dia inteiro, se você quiser. Você vê noticiário o dia inteiro, você vê esporte o dia inteiro, você vê tudo. Tudo isso é Maia. Então, é comum as pessoas pararem. Uhum. Ao raro é aquele que continua. Mas o prejuízo é de quem? Aquele que para. Do indivíduo. E sabe por que a pessoa para? O Guru fala também. O que vai tirar a pessoa que vai fazer ela parar? Ofensa. O Guru fala, aquele que iniciou, ele se iniciou e aí ele começa a ofender. Ele começa, e além da ofensa, ele tem o que? O falso ego. Tem duas coisas que tiram o devoto da prática, da devoção. Aquele que se inicia. É a ofensa e o falso ego. Tem um livro do terceiro Guru daqui para lá, ele fala isso. Sabe como eu chamo o título do livro? Demolindo os pilares do ego. Demolindo os pilares do ego, que sustenta o ego. Esse é o título do livro. E ele fala, aí você começa a olhar o defeito do outro. Isso é muito comum, a gente foi criado para ver defeito do outro.
A pessoa vem no templo, né, normalmente no festival, que tem mais devotos e tal, aí fala, poxa, ele fez aquilo lá errado. O outro fez aquilo errado. Não tem que olhar o que o outro fez, você tem que olhar o teu defeito. O primeiro guru lá da ponta, ele falou, nós não viemos nesse mundo para ser inspetor de esgoto de ninguém. Nós não viemos para olhar o esgoto de ninguém, o defeito de ninguém, a lata do lixo de ninguém. Nós viemos para nós olharmos os nossos erros e consertar eles. Então, se você ficar olhando o que o outro faz, ele fez errado, apontar o dedo, né? Por que esse dedo é impuro? Quando a gente canta japamala, tem um saquinho de japamala, né? Do terço, né? A gente não enfia esse dentro. O dedo fica para fora, não sei se já viu alguém. O dedo fica para fora porque é um dedo impuro, é o dedo de apontar para o outro. É um dedo impuro de apontar para o outro, mas o Guru fala, quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos apontando para você. E aí Krishna não gosta disso, ele afasta a pessoa. Depende do tipo de ofensa, ele afasta a pessoa e a pessoa não volta mais nessa vida. O que ela fez de serviço, que ela guardou de fortuna, ela não perde. Mas ela é afastada. Durante quanto tempo? Krishna que vai decidir. Se é um ano, se é 10 anos, se é uma vida, se são 10 vidas. Ele que decide. Só um minutinho que eu já vou abrir. Sim. Eu já vi muitas pessoas que se iniciaram e aí a pessoa quando ela começa, ela está animada, né? Assim, se ela não pratica corretamente, vai perdendo esse ânimo, né? Então, o que acontece? Aí a pessoa fala, nossa, mas esses devotos antigos, eles não vêm no templo. Esses devotos antigos, eles não ajudam, eles não vêm limpar o templo. Os devotos antigos, eles não fazem, a pessoa animada, né? Ela vem, ela ajuda, ela limpa, ela quer participar, ela quer aprender a canção. Poxa, os devotos antigos, a maioria que falou isso não vem mais. Se iniciou e sumiu. Os devotos antigos, o pouco que fazem, eles continuam. Então, aquele que vai falar mal do outro, aquele que fica olhando o defeito do outro, Krishna tira. Né? Da nossa linha, a pessoa falou mal o que o Guru falou mal do outro, tem um falso ego alto, Krishna tira. O falso ego também tira. Se você começa a falar, eu sou o melhor cantor do templo, eu sou o melhor cantor de São Paulo, já está aqui a almofada, Rocha. Eu sou o melhor cantor do Brasil, eu sou não sei o quê. E aí Krishna não gosta disso, ele não gosta do falso ego. O que ele faz? Ele tira a pessoa do serviço. Ou, é o que eu falei, é apontar o dedo. Então, mas a pessoa que pratica corretamente e não fica olhando o que o outro faz errado, né, não tem aquele ego, eu, por que não tem que ter o ego eu? Porque não sou eu que faço o serviço. Eu estou sendo usado por Guru para fazer o serviço. Não sou eu que estou fazendo o serviço. O Guru está usando eu como uma ferramenta. Que nem aqui hoje, né? A gente apertou uns parafusos aí. Então, a gente apertou o parafuso, quem que apertou? A chave de fenda. Mas se não tem o ser humano por trás apertando, a chave não vai sozinha lá. Da mesma forma nós vamos servir Deus, não somos nós, é o Guru que está servindo. Ele usa a gente como uma chave, como uma ferramenta. Por que eu vou ter ego em falar, eu sou isso, eu sou aquilo, se não sou eu que faço, é o Guru? A gente tem que compreender que é o Guru que está por trás. Se o Guru se retirar do nosso serviço, acabou o serviço. Então, a pessoa que ela larga a missão, ela larga a consciência de Krishna, enfim, ela volta a comer carne, que você falou, ela volta, né? Já é difícil a gente manter fazendo a prática. Aquele que não pratica, a Maia vai cutucar mais ainda. Aí a pessoa vai comer carne. Aí ela vai num restaurante, por exemplo, ela vai em algum lugar, e ela sabe que aquela massa que tem lá, aquele macarrão, tem ovo. Qualquer restaurante que você for, o macarrão tem ovo. Só se for um vegano que não tem. Mas qualquer restaurante que você for, o macarrão tem ovo. O nhoque tem ovo. E aí você está lá frágil na devoção, você fala,
tem ovo, mas eu vou comer, eu estou aqui mesmo, eu gosto. Entendeu? A fragilidade. Se você não pratica corretamente, você fica frágil. E a Maia, ela vai cutucar. E quando você vê, às vezes, você está comendo carne. Você está bebendo. Quantos devotos já falaram para mim? Poxa, teve uma época da minha vida que eu estava meio parado assim, aí me ofereceram uma cerveja, eu tomei. Por quê? Porque está frágil. Se você está forte no teu objetivo, você fala, eu não vou tomar uma cervejinha, para quê? Agora, aquele que está frágil, que não pratica, ele cai. Maia dá o teste, ele cai. Então, é isso, tem muita gente. A maioria, como eu falei, uma vez, a maioria para. Uma vez perguntaram para Srila Govinda Maharaj, o terceiro guru daqui, perguntaram para ele, Guru Deva, mas a maioria que se iniciou parou. Porque Guru Deva falou, mas isso é o normal é parar. É raro aquele que está todo dia lá cantando a japamala. É raro aquele que está todo dia oferecendo a comida. É raro aquele que está comendo todo dia a comida oferecida no altar. Aquele que segue Ekadashi, aquele jejum. É raro aquele que vem no templo. A maioria para. Por quê? Porque não está fazendo corretamente. Mas não tem que se preocupar se não fizer essas duas coisas. O falso ego e a ofensa. Aí não tem que se preocupar. Você pode se manter anos e anos e anos naquele banho-maria, mas você não vai se afastar. Você está lá bem tranquilo, faz alguma coisinha. Se você não ofender, se você não tiver o falso ego, você não para. Você também não tem um avanço grande, porque se você ficar naquele esquema que a maioria faz, vai de vez em quando, não faz nada em casa, é o devoto que tem a fé frágil. Ele não para se ele não ofender e ele não tiver o falso ego. Mas ele continua na mesma. O serviço devocional, ele tem que ser progressivo. Aquele que pratica corretamente, ele progride. Não tem estagnação para aquele que pratica corretamente. E muito menos o retrocesso. Se você está lá 10 anos fazendo a prática e você não tem mais vontade que você tinha 10 anos atrás, você está fazendo errado. A tua vida não está correta devocionalmente. Você tem que ter cada vez mais vontade. Ano a ano você tem que ter mais vontade. Mais vontade de vir ao templo, mais vontade de aprender as canções, mais vontade de aprender a tocar um instrumento, mais vontade de chegar e falar, pô, eu vou limpar o templo hoje. Mais vontade de fazer em casa. Se não está acontecendo isso, a prática está errada. A prática está errada. E praticar errado, aonde vai te levar? Se você pratica da forma errada, aonde vai te levar isso? Você não vai sair do lugar. Ano após ano, você não sai do lugar. Mas a opção é de cada um. Krishna dá o livre-arbítrio, se você vai servir Deus ou não, se vai servir Ele ou não. É o único livre-arbítrio que nós temos. O mundo material não temos livre-arbítrio, mas eu vou servir Deus ou não é nosso livre-arbítrio. Está na nossa mão. Não adianta pôr a culpa em um, pôr a culpa no outro. Ah, eu não vou no templo porque eu não gosto daquela pessoa. Mas o templo não é para você gostar. Aqui não é um encontro de reunião social. Aqui é para servir Deus. Gostando ou não do outro, você tem que vir servir Deus. Não interessa. O foco não é você vir se divertir no templo. O foco é servir Deus. E o serviço a Deus tem dificuldade, sim. Ele coloca dificuldade. Ele vai colocar dificuldade. Não é... Silatya Maharaj fala, né, nas aulas dele, aquele que quer paz não quer servir Deus. Ah, eu quero paz, eu quero comprar um sítio, quando eu me aposentar, vou ficar lá plantando, escutando passarinho cantar. Essa pessoa não quer servir Deus. Vou plantar orgânico, vou ficar lá na rede, lendo um livro, sei lá o que a pessoa quer fazer. Ele não quer servir Deus. Quem quer servir Deus está no olho do furacão. Ele está no olho do furacão, ele vai sair na rua para pregar, vão atacar ele, fisicamente ou verbalmente, vão atacar ele. Vão dar risada, enfim, vai ter obstáculo. Mas isso é Krishna colocando obstáculo para ver se o devoto vai parar ou não.
É assim que funciona. Tem mais alguma pergunta, Matheus? Não, só essa mesmo. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois a gente vê quem está participando conosco aqui pelo Facebook. Página 102 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Quando Mahaprabhu começou a instalar o canto congregacional dos Santos Nomes, porque ele veio em Kali Yuga, nessa Kali Yuga, para dar isso para a gente. O canto congregacional dos Santos Nomes. Ele começou esse canto no dia de Ekadashi, que é um dia muito especial. E ele começou com as primeiras frases dessa canção. Ele não começou a cantar Mahamantra Hare Krishna, ele começou com a Hari Harai Nama Krishna, ele começou com essas primeiras frases da canção. Então vamos todos juntos agora cantar. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudana.
Jaya Shakti Nandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana. Jaya Shakti Nandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Shakti Nandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Shakti Nandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Nitai Doya Gaura, Jaya Nitai Doya Gaura. Goya Nitai, Goya Gaura, Goya Nitai, Goya Gaura. Jaya Nitai Doya Gaura, Jaya Nitai Doya Gaura. Goya Nitai, Goya Gaura, Goya Nitai, Goya Nitai Gaura. Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Goya Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Goya Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Goya Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Goya Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Vamos ver quem está conosco participando aqui pelo Facebook. Presencialmente nós temos hoje aqui o Matheus e o Vrajaraja Prabhu. Dia 24 será o festival de Srila Siddhar Maharaj, o desaparecimento dele vai fazer, deixa eu ver quantos anos, ele abandonou o corpo em 88, né? São 12, são 37 anos. 37 anos que ele abandonou o corpo, agora vai ser dia 24 de julho agora, vamos fazer o festival para ele, será numa quinta-feira. Porque, né, já que o Matheus está aqui, né, ele está conhecendo agora, por que a gente comemora quando abandona o corpo, né, morreu, abandonou, a gente comemora. Srila Govinda Maharaj, que é o discípulo de Srila Siddhar Maharaj, ele falou que quando Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo com 93 anos, ficou todo mundo muito triste, né, o dia mais triste da vida é quando o Guru abandonou o corpo, né? O Vaishnava abandonou o corpo. E estava todo mundo muito triste, alguns chorando e tal. E aí Gurudeva falou, ele também estava triste, né? E é claro, o Guru dele abandonou o corpo. Aí ele passou em frente às deidades, o templo, né? O altar. E quando ele olhou, todo dia ele passava lá durante anos e anos e anos. Quando ele olhou, a Shrimati Radharani estava sorrindo, a deidade estava sorrindo. Ele olhou e falou, a deidade está sorrindo. Aí ele pensou e falou, ela está sorrindo por quê? Porque ele voltou para servir ela lá no mundo transcendental. Por isso que a gente comemora, porque o Guru voltou para Deus lá no mundo transcendental. Ele veio aqui durante o período, serviu a gente aqui, né? Serviu Deus, deu instrução e ele voltou para Deus. E aí falou que Shrimati Radharani estava sorrindo. E aí ele falou, por que a gente está triste? Shrimati Radharani está feliz. Que o Guru voltou para lá, servia ela lá. Então, por isso que a gente comemora, porque a gente comemora que ele voltou para o mundo transcendental. Então, nós temos conosco hoje participando o Jagannath Prabhu, Saira Patino conosco, o Doyamoi Prabhu, Anantadeva Prabhu, a Amrita Sindhu Devidasi participando conosco, a Arevati Devidasi. Aqui também deixa eu lembrar o nome dele, devocional, ele está aqui. O Olindo, o nome dele devocional é Premananda Prabhu, conosco aqui também participando. Deixa eu ver se tem mais alguém que aparece aqui.
Tem aqui um comentário ou pergunta do Olindo, deixa eu ler aqui. Ele fala o seguinte, o Premananda, né? O Premananda Prabhu, ele fala o seguinte. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, uma vez, ao ser informado que um devoto havia abandonado o processo do serviço devocional, ele disse, na guerra, muitos soldados, eles morrerão. Espera aí que pulou aqui do local, só um minuto aqui que eu vou voltar aqui no local. Só um minutinho aqui para voltar onde estava aqui o... Então, na guerra, ele falou, muitos soldados morrerão. Sim, mas Krishna, ele gosta daquele que está na linha de frente. Mas, no caso, aquele que está servindo na linha de frente, ele não vai morrer. Maya vai atacar ele o tempo todo, aquele que está dando a cara a bater, aquele que está pregando, aquele que está lá, todo mundo mete o pau, todo mundo aponta o dedo, todo mundo vê o defeito, né? Mas Krishna gosta mais daquele que está lá levando o primeiro tiro, né? E Srila Bhaktisiddhanta, segundo aqui o Premananda, ele falou, muitos morrerão, sim, muitos morrerão, mas aqueles que morrem, aqueles que estão por trás, escondidos. Na vida devocional é o oposto da vida material. Na vida material, normalmente o general, né, ou aquele lá, o presidente do país, ele está sempre lá por trás, ele não vai na batalha morrer, que nem era antigamente. Mas Krishna não gosta desse tipo de pessoa. Ele gosta do soldado que está tomando o primeiro tiro lá, aquele que está na linha de frente, né? E esse não morrerá. Quem vai morrer é aquele que está por trás, lá, encolhido, de vez em quando faz, de vez em quando faz, de vez em quando não faz. E aquele que segue somente, não segue o guru, faz o que quer, esse vai morrer sim, né? Mas como eu falei, Srila Govinda Maharaj falou, aquele que ofende o outro, que vê o defeito do outro, e aquele que tem o falso ego, esse que vai cair, esse vai morrer da vida devocional nessa vida. Mas ele pode voltar também nessa vida. Depende da ofensa, ele volta na mesma vida. Ou ele demora a vida, mas nada é perdido. Quando a gente faz Hatha Yoga, você faz musculação, você corre, você nada, né? Você tem um corpo saudável, materialmente falando, isso daí tudo acaba quando você morre. Mas a Bhakti Yoga não, qualquer prática que você faz uma vez que você vem no templo, isso daí você vai guardar para a eternidade. É eterno. A alma vai guardar essa fortuna para a eternidade. Então, é assim que funciona. Morrerão sim, a maioria morre na guerra. E Srila Bhaktisiddhanta, por que ele deu esse exemplo aqui que ele falou da guerra? Porque ele abriu guerra contra a Maya. Srila Bhaktisiddhanta, ele deu 3 passos na vida dele. Isso Srila Siddhar Maharaj que escreveu. O primeiro passo de Srila Bhaktisiddhanta foi abrir guerra contra a Maya, contra a ilusão. O segundo passo dele, abrir guerra contra o Mayavadi. Quebrar a teoria Mayavadi do impersonalismo, que Deus não é gente, que Deus é energia. O terceiro passo dele, ele veio quebrar regras e regulamentos que eram muito rígidos na época de Mahaprabhu, e ele veio aliviar para nós essas regras. Mas o que ele deixou agora, nós temos que seguir. E ele também introduziu, esses foram os 3 passos dele, ele introduziu a adoração às deidades, mas não qualquer deidade. A nossa deidade Gaudiya Vaishnava de adoração, quem é? Mahaprabhu Radha Krishna. Com Govardhana Shila ou sem Govardhana Shila. E Gauranitai. Nós não adoramos Vishnu. Nós não adoramos Shalagrama Shila. Por quê? Porque é Vishnu, Krishna é Vishnu. Nós adoramos quem? Krishna. Com Shrimati Radharani, que é o próprio Mahaprabhu. Nós não adoramos Krishna sozinho. É o casal divino, Radha Krishna. Não tem como chegar em Krishna se você não chegar em Shrimati Radharani. E tem um verso da Escritura, eu não me recordo quem que escreveu, mas está nas Escrituras, que fala, aqui, acho que foi Srila Bhaktivinoda Thakura ou Narottama Das Thakura, um dos dois. E ele fala, ele escreveu, se você adorar Krishna sozinho,
você não está fazendo nada sem adorar Shrimati Radharani junto. É em vão. O serviço a Krishna sem Shrimati Radharani é em vão. E Mahaprabhu é a união de Radha Krishna. Então, as deidades que Srila Bhaktisiddhanta ele introduziu a adoração, justamente são essas. O Gaudiya Vaishnavismo. Radha Krishna com Mahaprabhu, com Govardhana Shila, que é o próprio Krishna, ou sem, ou Nitai Gaura. Essas são as deidades de nossa adoração. Não tem semideuses, não tem nenhum avatar de Krishna no altar. Nós não adoramos avatar de Krishna no altar, nós não adoramos semideuses, somente essas deidades. Então aqui tivemos a contribuição do Premananda falando sobre Srila Bhaktisiddhanta, né, que ele falou da guerra, que muitos soldados morreriam. O Adipurusha Prabhu também está participando conosco aqui da transmissão, é o esposo da Amrita Sindhu Devidasi. Deixa eu ver se tem mais alguém que aparece aqui. Temos aqui também o Hari Garcia conosco, não é do Brasil, o Hari Garcia. Deixa eu olhar no teu aparelho, se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês vão receber o Darshan, olhar as deidades no altar, as deidades Gaudiya Vaishnavas. Prema Rupa Devidasi também participando conosco aqui da transmissão pelo Facebook. A Malini Devidasi conosco aqui também, não me lembro se eu falei o nome dela já. Temos aqui conosco também, participando hoje, a Shrimati Devidasi, também aqui participando conosco. Gadadhar Prabhu também conosco, também não é do Brasil. Eu creio que são essas pessoas. Se eu não falei o nome de alguém, me perdoe, porque não apareceu aqui para mim. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangalarati, depois os Kirtans, e continuaremos a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, Orientação Divina. Estamos no capítulo 3. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam.